pronto para poder sacar uma pistola e realmente usar. Ou a espada. Usar a espada que eu usei com muita honra durante 36 anos no Exército. E ela está lá em casa ainda em condições de ser usada, porque eu ainda posso ser mobilizado. Em relação a Vossa Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, realmente a infelicidade dele vem sido repetidamente, recorrente. E a gente lamenta muito que essa repetição de infelicidades, de atitudes, tanto da caneta quanto da palavra, da voz dele, que realmente deveria, talvez, nem para juiz de futebol, tá certo? Que todo mundo no estádio, a gente sabe que vez por outra sai alguma coisa contra o juiz de futebol, mas nem para juiz de futebol, porque é lamentável ele se dirigir a cada um de nós que usamos a internet, a cada um dos brasileiros que, graças a uma evolução do mundo, passaram a ter direito a usar a internet. Esperamos que em breve tenhamos o 5G também funcionando em todo o Brasil, porque hoje não temos internet nas estradas, não temos internet nas áreas urbanas das grandes capitais. Por quê? Por falta de comprometimento de governos anteriores, de cobrar das operadoras de telefonia para que isso viesse a acontecer. Mas vamos voltar ao ministro Alexandre de Moraes, ao Supremo e ao Senado Federal. Caros colegas deputados, nós precisamos nos reunir, e aí eu convoco também os deputados que são de oposição. Não é somente a situação, não. Nós temos que cobrar que o Senado Federal também cumpra o seu papel, porque cabe especificamente, exclusivamente ao Senado Federal aprovar e também reprovar o nome de ministros do Supremo Tribunal Federal. E nós sabemos que, infelizmente, isso não está acontecendo. Existem vários processos com pedidos de impeachment, pedidos de audiência para que os ministros do Supremo compareçam ao Senado Federal para se justificarem em relação aos seus atos, e nada disso está acontecendo. Senador Rodrigo Pacheco, por favor, senador, o senhor tem que cumprir o seu papel. O senhor tem que chamar esses caras à responsabilidade. O senhor não pode ficar sentado aí nesses pedidos, não. É a população brasileira, porque nós representamos a população brasileira, inclusive o senhor, senador. Mas o senhor está confortavelmente sentado num mandato de mais 5 anos, e aí o senhor está tranquilo, não está preocupado com isso. Mas a população mineira está sabendo, está vendo o que o senhor está fazendo aí como presidente do Senado. Então, convoque sim esses ministros do Supremo que estão agindo contra a Constituição Federal, que estão agindo contra a democracia brasileira. E, por favor, senhor presidente, eu não sou de fazer isso não, mas eu peço mais 30 segundos, porque realmente é muito curto esse tempo aqui. O senhor foi convidado para o jantar que teve, uma confraternização que teve entre os 5 ministros do Supremo e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Pois é, eu queria ter sido convidado. Olha, se eu tivesse sido convidado, eu teria inclusive chamado outros colegas também para irmos juntos, porque como é que pode... Existem processos no escritório de advocacia do senador Rodrigo Pacheco, que ele é um dos sócios, ou deixou de ser, mas tem gente lá ainda, no Supremo Tribunal Federal. E todos os demais senadores que estiveram presentes também, senador Renan Calheiros, todos eles com processo no Supremo Tribunal Federal, e os ministros do Supremo que vão julgar, presentes, aquele converscote. Deve ter rolado aí talvez um uísque, um vinho, um bate-papo amigável, aí na hora do julgamento são todos meus amigos. Aliás, essa história de amigo, não é nada meu, é tudo de um amigo meu. Senhores, por favor, a democracia brasileira não merece esse tipo de patifaria. Me desculpem. Eu vou, deputada Paula, como a senhora já fez aqui outras vezes, eu vou, nesse momento aqui, pedir e afirmar que eu estou usando do meu direito, da minha prerrogativa de imunidade parlamentar. Eu nunca fiz isso aqui na Câmara, mas eu estou usando do meu direito, da minha imunidade parlamentar, para dizer, deputado Sanderson, é um absurdo que a gente esteja sendo cesseado o direito de cumprir o nosso papel legislativo. Isto é um absurdo. O Congresso Nacional tem que cobrar dos demais poderes o direito que nós temos de cumprir o papel, porque fomos eleitos. Ninguém aqui foi indicado por ninguém. Nós somos eleitos porque pessoas confiaram em nós, deputado Sanderson. Não confiaram em quem faz o judiciário e confiaram em alguns que fazem o executivo em cargos eletivos.
E o nosso questionamento aqui foi, as repetidas vezes, eu não conto quantas, deputado Altineu talvez possa nos dizer, quantas pessoas, 16, nós convocamos 16 pessoas que se envolveram. Por 16 vezes nós viemos para cá e fomos desmoralizados, deputado Sanderson. Nós fomos desmoralizados, o povo brasileiro foi desmoralizado, porque chegamos aqui e não pudemos ouvir as pessoas porque, tem um habeas corpus, tem um mandato de segurança, porque eu me reservo no direito de ficar calado. Isso é um absurdo. Eu estou me sentindo ultrajado, sabe por quê? Porque na primeira sessão que nós participamos aqui, eu ouvi um deputado, colega, dizer que nós iríamos sair daqui decepcionados e desiludidos, porque não iríamos conseguir extrair toda a verdade a respeito do caso. Não estou nem podendo me alterar, mas eu cheguei aqui hoje pronto para poder sacar uma pistola e realmente usar. Ou a espada. Usar a espada que eu usei com muita honra durante 36 anos no Exército. E ela está lá em casa ainda em condições de ser usada, porque eu ainda posso ser mobilizado. É um absurdo que nós tenhamos sido impedidos de exercer o nosso papel, porque nós vamos fazer um relatório. O relatório vai ser feito, eu não tenho dúvida nenhuma, mas muita coisa vai deixar de constar ali, porque alguns engraçados usaram do poder que lhes é atribuído. E vejam só, eu sou democrata. Eu não sou a favor da ditadura, do governo de exceção, eu sou democrata. Exatamente por ser democrata que eu acredito que a gente tinha que exigir, sim, que essas pessoas que se furtaram de vir aqui, que elas compareçam, se for o caso até com ação policial, para elas virem aqui assim, para fazer depoimento a respeito daquilo que nós não conseguimos descobrir. Eu não estou decepcionado. O adjetivo é outro. Mas eu não posso falar aqui agora porque, em respeito a todos que estão aqui assim. Tá certo? Então, deputada Paula, muito obrigado pelas maneiras como a senhora conduziu aqui também, a todos, e novos combates virão, não tenho dúvida. Em 2018, assim que o presidente Bolsonaro venceu a eleição, eu estava caminhando em Copacabana e passei em frente a uma banca de jornal, e nela estava a revista Carta Capital. Na capa da Carta Capital, ela quis dizer a seguinte ideia, ela quis passar para o leitor que o Brasil tinha 57 milhões de imbecis, na capa da Carta Capital. Mas a gente sabe que a Carta Capital é chapa branca, né? É uma revista, é como se fosse um folhetim da esquerda brasileira. 4 anos se passaram e eu vejo essa mesma citação vinda de um ministro do Supremo Tribunal Federal do nosso país. E aí eu penso, imagina se um membro da Suprema Corte americana fala mal do seu próprio país e do seu próprio povo. Eu gostaria de me dirigir ao ministro Alexandre de Moraes. Ministro, o senhor foi extremamente infeliz, pouco inteligente, demonstra pouquíssimo equilíbrio emocional. Eu estou aqui há quase 4 anos na Câmara dos Deputados. Eu nunca vi um deputado de situação ou de oposição chamar a internet de casa de imbecil. Eu nunca vi. Eu nunca vi sequer até um deputado do PSOL que bate o dia inteiro no governo chamar um brasileiro que escreve ou que expõe a sua opinião de imbecil. O senhor foi indicado por um presidente que sequer teve um voto, que foi o presidente Michel Temer, que teve uma conjuntura política de união entre o MDB e o PT com o único objetivo de chegar ao poder, que é o que está acontecendo agora com o PSB do senhor Alckmin. Foi extremamente infeliz, além de ter sido indicado por uma pessoa que não teve voto, o senhor também nunca teve voto. O senhor foi secretário de transporte do Kassab. O senhor foi secretário de Justiça do Alckmin. O senhor foi membro do Conselho de Justiça durante a gestão do ex-presidente Lula. O senhor só foi indicado. O senhor não teve um voto. Quando um cidadão lá de Trajano de Moraes, de Laje do Muriaé, de Taucara, de Aperibé, de Varriçai, de Porciúncula, municípios no noroeste fluminense do Rio de Janeiro, paupérrimos, que você tem uma empregada doméstica que consegue acessar a internet e dar a opinião dela, e o senhor chama de imbecil. Precisamos rever o Supremo Tribunal. Os 11 ministros, inclusive o senhor,
são coniventes a uma opinião temerária e que podem ter reflexos seríssimos no nosso país.